A paz do Senhor, irmãos. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de vídeos sobre o tabernáculo de Moisés. E queremos falar hoje sobre o candelabro, a mesa dos pães e o altar do incenso. O candelabro, a função dele é iluminar o tabernáculo. Então a única fonte de iluminação vinha do candelabro, ou em hebraico conhecido como menorá. E ali ele iluminava, ficava de frente para a mesa dos pães, e a fonte de iluminação era essa que tinha no tabernáculo. O candelabro ele tinha 7 hastes, e sendo a do meio a haste principal. No topo de cada haste tinha um pote que era feito em forma de flor de amêndoa. E todos os dias, pela manhã e pela tarde, o sumo sacerdote tinha que dar manutenção, acender as lâmpadas, porque a ordem do Senhor é que a lâmpada não deveria se apagar, não poderia se apagar, mas ela deveria estar acesa continuamente. E cada pote feito em formato de flor de amêndoa, os pavios eram de linho, colocados na luminária, e o fogo nunca poderia se apagar. Eu quero ler Levítico 24, dos versículos 2 a 4, que o Senhor ordena para que Moisés dê essas instruções aos filhos de Israel, aqueles que iam construir a menorá, ou o candelabro. Ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de olivas esmagadas para o candelabro, para que nele haja uma chama permanente. Todas as tardes, Arão acenderá o candelabro e o manterá aceso a noite toda. Ali, diante de Yahvé, o Senhor, do lado de fora do véu, a cortina que fica em frente da Arca da Aliança. Este é um decreto perpétuo para os vossos descendentes. Arão manterá continuamente em ordem as lâmpadas do candelabro de ouro puro na presença de Deus, o Senhor. Então, 2 vezes diariamente, de manhã e de tarde, Arão vinha dar a manutenção no candelabro. O sacerdote tinha que trocar o pavio, tinha que encher as lâmpadas de azeite puro e o azeite de oliveira abatido para as luminárias. Somente o sumo sacerdote poderia trocar o óleo das lâmpadas. E eu acho lindo quando nós observamos esses utensílios, agora falando do santo lugar, que era o compartimento do meio. Nós falamos do átrio, agora estamos falando do santo lugar. E eu acho interessante que os utensílios do tabernáculo, eles têm um nível de detalhe muito grande. Se nós formos falar tudo que representa, todos os detalhes, detalhe por detalhe, o que o Senhor quis dizer ali, nós faremos vídeos muito longos. E o que eu quero pontuar aqui, as características, algumas características, não as principais, porque falar dos utensílios do tabernáculo falar sobre características de Jesus, ou tudo aquilo que Deus estava revelando, queria ser revelado quando Jesus viesse. Mas o candelabro, ele era feito de uma só peça de ouro batido, então ele não tinha emenda. Era uma só peça de ouro batido e pesava aproximadamente 43 quilos. Esse era o peso do candelabro, ou da menorá. Todo dia e toda noite, essas 7 luminárias constantemente iluminavam o santo lugar. Então, quando nós falamos de candelabro, quando nós falamos da função dele ali, ele fala de unção, ele fala de revelação, ele fala do Espírito Santo. Quando nós olhamos para as 7 hastes, os 7 potes em formato de flor de amêndoa, fala também sobre os 7 Espíritos de Deus, que, quando ali em Apocalipse fala que estavam sobre Jesus. Então, unção, revelação e iluminação. Quando nós buscamos o significado do candelabro, nós encontramos tudo isso. E trazendo para Jesus, o candelabro representa a presença de Jesus no tabernáculo. Porque Jesus, ele é a luz do mundo. O Pai das luzes, a palavra de Deus ainda fala sobre ele. O candelabro de ouro era a única fonte de luz no santo lugar. Então, como nós já falamos no vídeo anterior, quando se entrava no santo lugar, as lâmpadas da menorá acesa,
iluminando a mesa dos pães, que também era de ouro, e resplandecendo aquele lugar. Eu imagino que seria algo muito lindo de se ver. O candelabro de ouro era a única fonte de luz e ele nunca deixava de iluminar. Ele nunca deixava de iluminar. A lâmpada nunca poderia se apagar. E essa é a ordenança que o Senhor nos deu, né? Que a lâmpada sobre o altar nunca pode se apagar. A chama dentro de nós, ela nunca pode se apagar. Era uma lembrança constante de que Deus está com o seu povo. Quando ele ilumina a mesa dos pães, porque na mesa dos pães estavam 12 pães que representavam as 12 tribos de Israel. Quando ele ilumina as mesas dos pães, ele está dizendo que Deus ilumina o seu povo, que Deus é a luz para o seu povo. E ele iluminava os pães da proposição, e assim Deus ilumina o seu povo. O candelabro de ouro fala de Jesus como a luz do mundo. Então era uma sombra daquilo que o Senhor já ia fazer. Fala de Jesus como a luz do mundo. A mesa dos pães. Quando nós olhamos para a mesa dos pães, ela diz muito sobre Jesus. O sacerdote ele deveria preparar os pães que ficavam sobre a mesa. Então, como eu já falei, tinha 12 pães em cima da mesa dos pães. Os pães da proposição, ou os pães da presença. Em Levítico, capítulo 24, dos versículos 5 ao 9, diz: também tomarás flor de farinha. Aqui são as instruções para fazer os pães que ficavam em cima da mesa. Tomarás flor de farinha e dela cozerás 12 pães. Cada pão será de 2 décimos de efa. E pô-lo-ás perante o Senhor em 2 fileiras. 2 fileiras de 6 pães em cada fileira, sobre a mesa de ouro puro. Sobre cada fileira porás incenso puro, para que seja sobre os pães como memorial, isso é, como oferta queimada ao Senhor. Em cada dia de sábado, isso se porá em ordem perante o Senhor continuamente. Então, os pães eram trocados a cada sábado. E a favor dos filhos de Israel, um pacto perpétuo. Pertencerão os pães a Arão e a seus filhos, que os comerão em lugar santo, por serem coisa santíssima para eles. Das ofertas queimadas ao Senhor por estatuto perpétuo. Então, os pães da presença, eles nos diz sobre... tem um sentido de representar ou revelar. No caso, presença. Um sentido de representar, de revelar. Isso nos recorda o pão da vida, lá no Novo Testamento. O pão da vida era quem? Jesus. O pão da vida que se revelou aos seus discípulos. O pão da presença, o Senhor. Isso também está ligado ao ministério da igreja, de representar a ceia do Senhor, a sua vida, morte e ressurreição. Toda vez que a igreja se reúne e participa do pão, participa do cálice, está ali lembrando da morte, ressurreição de Jesus e da sua vinda, né? Da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição e da sua vinda. Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26, diz: porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes o cálice, estarei anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Então, o pão ele nos traz muitas coisas na palavra de Deus. Quando Moisés recebe as instruções da receita de como deveria ser feito o pão, Deus fala para ele que deveria ser feito da melhor farinha. E isso também nos diz muitas coisas. Havia uma receita divina para preparar o pão, deveria ser da melhor farinha. Primeiramente, era preciso conseguir a melhor farinha obtida de grãos inteiros do trigo. Então, pegava aquele grão inteiro do trigo e aquele trigo deveria ser esmagado, aquele trigo deveria ser triturado até ele virar um pó, virar uma farinha. Só assim poderia ser feito o pão. E a melhor farinha representa as tribulações, tentações e provações e sofrimentos do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque ele foi esmagado pelos nossos pecados. Quando fala melhor farinha, se pega o grão do trigo, tritura, e está falando de como Cristo foi moído, lá em Isaías, né? Pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados. Ele foi esmagado e quebrado para se tornar o nosso pão da vida. Então, a melhor farinha, o grão puro, sem impureza, triturado, aponta para Jesus.
No livro de João, no capítulo 12, versículo 24, diz assim: em verdade vos asseguro, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, permanecerá ele só, mas se morrer, produzirá muito fruto. Isso está falando para nós o quê? Jesus está falando para nós o quê? Que se nós não morrermos, nós não produzimos nada para o reino. Se nós não morrermos diariamente para as nossas vontades, como aquele grão de trigo ali esmagado, como o grão de trigo, que cai na terra e ele precisa morrer para gerar algum fruto. Se nós não tivermos essa consciência que precisamos morrer para nós mesmos, para gerar frutos para o reino, não produziremos nada. No mundo espiritual, espiritualmente falando, nós só produzimos se morrermos. Então havia 12 pães na mesa, um para cada tribo no acampamento de Israel. 12 tribos, 12 pães, colocados de 6 em 6, 2 coluninhas de pães, 6 em cada coluna. Todas as tribos estavam representadas diante do Senhor. Hoje nós somos representados como diante de Deus, como membros de seu corpo. Ali a menorá, ela iluminava a mesa dos pães, diretamente, estava de frente. Hoje nós somos o corpo de Cristo. Nós somos um só pão. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 17, diz assim: por haver um único pão, antes tinha 12 pães em cima da mesa, iluminados. Hoje somos, por haver um único pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Então aqui Paulo está dizendo que Deus, ele olha a igreja como uma igreja universal, né? Para Deus não tem placa, não tem denominação. Mas aqueles que recebem Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas e estão dispostos a morrer, estão dispostos a ter sua carne triturada para se formar uma família, um único pão. Por haver um único pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Esse versículo é lindo. E nós vamos relembrar todos os significados proféticos até aqui. O sacerdote, ele passava pelo altar do holocausto, né, como nós vimos lá no primeiro vídeo. Ele passava pelo altar do holocausto, passava pela pia de bronze, entrava no santo lugar, via o candelabro e se aproximava da mesa. Então ele percorria um caminho. O sacerdote, ele tinha um caminho a percorrer. Falamos do candelabro como fonte de unção, revelação e iluminação. Falamos da mesa como lugar de comunhão, lugar de intimidade, lugar de experiência com Deus. Então, quando se fala de mesa, de sentar à mesa, quando fala de mesa, fala de comunhão, de intimidade. É participar da família de Deus, é sentar à mesa, é participar do banquete do Senhor, é comer o pão que o Senhor nos dá gratuitamente através da sua palavra. E agora vamos falar sobre o altar do incenso. O altar do incenso era onde o sacerdote deveria oferecer incenso continuamente perante o Senhor. Ele deveria oferecê-lo sobre o altar do incenso todas as manhãs. Então, sempre quando o sacerdote ia dar manutenção nos pavios da menorá, né, do candelabro, ia encher de azeite, ia acender, ia dar manutenção para sempre estar ali iluminando, ele também colocava incenso para queimar no altar do incenso. Ele deveria oferecê-lo sobre o altar do incenso todas as manhãs, quando viesse cuidar das lâmpadas e também ao entardecer. O incenso deveria subir continuamente dia e noite. Lembrando que incenso hoje fala das nossas orações, fala da nossa adoração. Êxodo capítulo 30, versículo 7 e 8 diz: Arão fará queimar incenso aromático sobre o altar todas as manhãs, assim que vier cuidar das lâmpadas, e também quando acendê-las ao cair da noite. Será um incenso perpétuo diante de Yahvé pelas vossas gerações. O incenso que nós oferecemos ao Senhor são as nossas orações. Na palavra de Deus, o incenso, ele é claramente um símbolo de oração e intercessão. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 8 diz: E havendo tomado o livro,
Os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas ou taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Em Salmo 141, versículo 2 diz: suba a minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como sacrifício da tarde. O versículo 9 do capítulo 30 de Êxodo nos mostra que eles não poderiam oferecer nenhum outro incenso sobre esse altar, senão o que Deus havia ordenado. Não poderia, tinha uma receita e no versículo 9 do capítulo 30 de Êxodo diz: não oferecerei sobre esse altar nenhuma outra espécie de incenso, tampouco holocausto, oferta de cereal ou manjares, nem derramarei sobre eles ofertas de bebidas ou libações, mas deveria ser feito tudo conforme o Senhor ordenara. Deveria ser feito tudo conforme o Senhor tinha instruído a Moisés. Êxodo, ainda no capítulo 30, nos versículos 34 e 35, disse ainda o Senhor a Moisés: junte as seguintes essências: bálsamo, ônica, gálbano, incenso puro, todos em quantidades iguais, e façam um incenso de mistura aromática. Obra de perfumista, levará sal e será puro e santo. Então, sobre esse versículo, sobre o altar do incenso, sobre essa receita do perfume, dessa mistura que levava um bom perfume para o tabernáculo, nós temos um vídeo no canal que chama Harpas e Taças, vai ter o link dele aqui na descrição, e você está convidado a assistir esse vídeo logo após você terminar de assistir esse vídeo que você está assistindo. Então terá tem muito conteúdo sobre a mistura, sobre a receita do incenso aromático que Deus ordenou que Moisés fizesse para ser oferecido diante de Deus no altar do incenso. Então o resultado dessa mistura, para a gente fechar o altar do incenso, era uma essência perfumada que deveria ser queimada todos os dias. E quando se queimava essa mistura ali no altar do incenso, enchia de perfume aquele lugar. Por isso que as nossas orações, a nossa adoração, a nossa rendição diante de Deus chegam até Ele como cheiro suave. A nossa adoração chega ao Senhor como um sacrifício agradável. O altar do incenso ele era situado antes do véu. Quando o incenso queimava sobre o altar, a fragrância subia e todo o tabernáculo ficava impregnado com o perfume do incenso. Isso acontece quando a igreja se reúne para adorar. Quando a igreja está em uníssono adorando ao Senhor e todo aquele ambiente fica tomado pela glória de Deus. Quando Deus recebe como cheiro suave. Quando nós damos a nossa adoração como um sacrifício vivo, santo e agradável. Agradável ao Senhor, cheiroso ao Senhor, né? Quando ele se agrada em receber as adorações da igreja, a adoração da igreja, a oração da igreja. Veja o que a Bíblia diz. Ele se dedicava ao ensino dos apóstolos e às orações, em Atos 2:42. Então o Senhor está sempre nos chamando a orar, sempre nos chamando a oferecer incenso. Em Efésios 6:18, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Em Colossenses 4:2 diz: dediquem-se à oração, sejam alertas e sejam agradecidos. Romanos 12:12, perseverem na oração. Lucas 19:46, a minha casa será casa de oração. O Senhor, Ele quer receber o incenso queimado. Então, há harpas e há taças no céu. Os anjos louvam o Senhor com música e na outra mão segura a oração dos santos. Adorar ao Senhor com música, na outra mão oferecer oração, oferecer oferta de oração, oferecer rendição, humilhação a Deus. Depois da vinda de Cristo e do derramamento do Espírito Santo, Deus não se interessa pelas sombras. Então, depois que Cristo veio, então tudo isso aqui, o candelabro, a mesa dos pães, o altar do incenso, tudo era uma sombra daquilo que iria de vir. Tudo isso era apenas uma pequena demonstração do Senhor, daquilo que ia ser revelado em Jesus. Uma pequena sombra. Mas pela realidade espiritual, nós vemos em Jesus.
O único incenso que agrada a Deus atualmente é aquele que provém do coração e que sobe até Ele na forma de oração, adoração, louvor e intercessão vindos do Espírito. O único incenso. Então Deus não está preocupado se hoje nós temos um candelabro. Deus não está preocupado se hoje nós temos um altar do incenso, se nós queimamos incenso para Ele, de forma literal, né? Deus não está preocupado se tem uma mesa dos pães. Deus não está preocupado com esses símbolos trazidos hoje, porque tudo isso se cumpriu em Jesus. Então é mais a realidade espiritual, apenas a realidade espiritual. Aquilo era uma sombra do que Jesus nos ensinaria, do que Jesus cumpriria, do que Jesus traria para nós. E repetindo, o único incenso que agrada a Deus atualmente é aquele que provém do coração e que sobe até Ele na forma de oração, adoração, louvor e intercessão vindos do Espírito. Que o Senhor abençoe e guarde seu coração. Fala, povo de Deus! Já estão disponíveis as nossas xícaras personalizadas. Os que se interessarem, deixem um eu quero nos comentários do vídeo abaixo que logo a gente entra em contato.